Eu já estava programando esse papo semana passada, mas que bom que eu já falei contigo agora. Pessoal, a gente está começando aqui mais uma aula e hoje estava no plano de ensino, abordar vários assuntos e um deles era fake news. Eu não conheço melhor pessoa para falar de fake news quanto meu amigo, professor, doutor em comunicação e linguagens, o Moisés. Ele tem uma pesquisa super legal que aborda de uma maneira direta ou indiretamente, ele pode comentar, a questão das fake news. E com essa questão das fake news, ele tem aparecido em muitos jornais, TVs, rádios, lá da região onde ele atua, que é Blumenau e mesmo região ali de Santa Catarina. Ele é uma referência na área, ele dá palestra, enfim. Eu trouxe ele aqui porque se eu fosse falar disso, de qualquer forma eu ia falar dele. Ele pode falar bem melhor sobre isso, ele tem exemplo e ele sabe exatamente as diferenças sutis e mais marcantes entre, por exemplo, fake news e boato. Então eu queria começar, Moisés, te agradecendo pelo seu tempo, né, que é tão precioso aí, e queria que você começasse falando o que é fake news, o que ela acarreta para a sociedade como um todo, qual a diferença de fake news e boato, o que você vê como futuro para as fake news, qual é o antídoto para as fake news? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Tarsis, né, dar um olá para todos aí, para todos os alunos que nos assistem. E sempre que precisar contar comigo para alguma coisa, gosto de fazer essa parceria. Acho que o saber tem que ser compartilhado. A gente soa tanto para estudar alguma coisa, para guardar, não faz sentido algum. Tem que levar a palavra adiante. Ainda mais a gente que também é professor, sabe como é difícil se adaptar nessa modalidade remota, vai se reinventando a cada semana. Então, Tarsis, acho que a gente pode começar explicando a sutil diferença entre um boato e uma fake news. O boato, ele é solto. É quando a gente recebe no grupo de WhatsApp aquele áudio que você não sabe muito bem de quem é, ou aquela foto que talvez você não saiba se aquilo é uma montagem ou não é, ou às vezes aquele vídeo que não tem uma ancoragem de geolocalização ou uma ancoragem temporal. Eu não sei em que momento que aquilo aconteceu ou em que contexto que aquilo aconteceu. É uma informação solta. Essa é a principal característica do boato. A fake news, ela já está atrelada a um ambiente digital. Ela quer te levar para um website, ela quer te levar para uma fanpage, para um perfil no Instagram, para um canal do YouTube. E por que ela quer te levar para lá? Porque a sua participação dentro desse ambiente digital gera lucro para quem produz a fake news. Mas espera aí, como que eu, ao acessar uma fake news, contribuo para essa indústria? Pelo simples fato do seu acesso startar a dinâmica dos anúncios online. Cada uma dessas páginas da internet, ela monetiza através da publicidade que é exibida nela. Mesmo que você não clique em absolutamente nada na página, só pelo fato de você visualizar aquela publicação, aquilo já contabilizou de alguma forma para o anunciante. Ele já pagou por essa visualização. E o detentor da página, ele ganha uma porcentagem dessa visualização. Fake news hoje, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Eu lembro que nas eleições do Trump, Folha de São Paulo fez um levantamento, uma grande reportagem sobre fake news, e eles identificaram alguns polos de fake news, como, por exemplo, na Macedônia, mas também identificaram aqui no Brasil, na região norte e nordeste, e eles conseguiram fazer uma entrevista com um proprietário de vários sites de pseudo-jornalismo. Um número é o que me chamou a atenção. O cara conseguia tirar por mês de 24 a 25 mil reais em anúncios. Vocês conseguem imaginar um salário de 25 mil reais contando mentira? Esse é o ponto motivador para quem faz uma fake news. A gente sabe, tem outras motivações. Tem motivações políticas, econômicas, religiosas, de ordem pessoal. Mas o ponto principal é o dinheiro, porque não tem paixão política que se sustente só por amor. É impossível. Agora, quando tem um dinheiro junto, já casa uma coisa com a outra. E nesse momento que a gente está de pandemia, que as pessoas estão altamente conectadas, a gente sabe que hoje uma velocidade de internet não dá conta de tudo isso, e as pessoas costumam acessar mais esse tipo de conteúdo. Então, o boato ele é solto, a fake news ela é amarrada. Mas notem que um boato pode virar uma fake news. A partir do momento que eu identifico aquele boato, que ele repercutiu bem nos grupos do WhatsApp, eu pego isso dali, dou um tapa nele e transforma ele numa fake news.
Outra característica também é que a fake news, ela tenta se valer de uma linguagem jornalística, ela tenta passar uma falsa credibilidade. Muitas vezes, parte dessa informação é até verdadeira. Sabe aquele ditado? Uma mentira fica melhor escondida no meio de duas verdades. Então, eu começo com um dado atual, jogo a mentira ali no meio, termino de alguma coisa fantasiosa. Então, a gente identifica alguns traços de verdade, mas no meio essa mentira vai se enraizando e aí eu passo até a acreditar naquilo. Levando em consideração que pessoas estudadas em altas esferas do poder compartilham fake news, pensem como que o cidadão comum, aquela pessoa que luta no dia a dia para colocar o pão no prato da família, vai conseguir fazer uma diferenciação dessa. Tem algumas características, às vezes. Uma manchete muito bombástica, aquele título apelativo, que aquilo foi feito propositalmente para chamar a nossa atenção. E também, às vezes, acontece de a notícia ser até verdade, mas ela está fora do contexto. E fora do contexto ela não faz mais sentido. Ou ela é antiga, né? Sim, uma reportagem antiga, por exemplo. Aqui na minha região, ela é sempre muito afetada por desastres ambientais. Toda chuva que acontece, que é um pouco mais forte, a gente vê a imagem de rios enchendo, pedras de granizo, deslizamentos de terra, que estão há quase 10 anos circulando na internet de desastres passados e que agora ficam circulando. Mas eu também posso dar um exemplo de uma coisa mais atual. No começo da pandemia, no mês de janeiro, fevereiro, vocês devem lembrar de um vídeo do Drauzio Varela, e ele falando sobre o coronavírus. E ele amenizava, dizia que talvez ela não seria tão forte assim, mas aí a coisa foi crescendo, passou de uma pandemia, e depois ele falou, olha, a coisa mudou, o cenário é outro e tal, e aí ele começa a abordar o assunto de uma forma diferente. Mas o que as pessoas fazem com essa informação que era real naquela janela de tempo e que depois o próprio autor do conteúdo atualizou aquilo, eles pegam aquele vídeo antigo e colocam aquilo agora, dizendo que essa informação é real. A informação era real, mas naquela época, não agora. Quando a gente olha uma reportagem, é importante a gente entender qual foi a data que ela foi lançada, qual foi o contexto que o mundo vivia naquele momento. Isso já vai nos ajudando a calibrar os olhos. Às vezes, a velocidade com que a gente consome o conteúdo ajuda a ludibriar os nossos olhos. E por que a gente consome mais isso nessa época? A gente está dentro de um conjunto de sentimentos e teoria. Uma das coisas que ajuda a explicar por que é fechado um circuito de ativação de boatos e fake news são 3 teorias que eu estudei na minha tese de doutorado, juntamente com Tarsis, que a gente estudou junto e tudo mais. O circuito de ativação de boatos, ele funciona primeiro quando eu não estabeleço o contrato comunicacional. O que é isso? Esse contrato comunicacional é quando eu olho para alguma coisa e sei exatamente o que é aquilo. Se a gente estivesse aqui conversando, daqui a pouco começasse a vinheta do seu jornal local, você já identificaria que aquele era o momento para prestar mais atenção, porque as notícias ali eram sérias. Quando eu recebo algumas coisas no celular, nos grupos do WhatsApp, principalmente, às vezes eu fico meio em dúvida, será que é um site sério isso? Eu não conheço ele. Fica meio em dúvida se aquilo é um formato jornalístico, não é. E a informação ela é construída desse jeito, para enganar o usuário. O primeiro ponto é o estranhamento. Eu olho para alguma coisa, eu não sei se aquilo é real ou não, se aquilo é uma notícia, ou é uma piada, ou é uma brincadeira de mau gosto, eu não sei o que é. O segundo ponto é o engajamento nas redes sociais. Lembrando que esse engajamento não é aquela pessoa que é ativa necessariamente, mas ela pode estar em vários grupos de WhatsApp, ela tem perfis em redes sociais, ela está antenada em tudo que acontece. E se em algum momento ela precisar disparar uma informação por esses ambientes digitais, ela tem todos os elementos para fazer isso daí. Ela está altamente conectada e engajada nas redes sociais. Ela sabe o que está acontecendo e ela consome esse conteúdo. E o terceiro ponto, que para mim é determinante, é a vulnerabilidade compartilhada. Essa vulnerabilidade é quando o sentimento de medo, ele me afeta. Vou criar alguns exemplos aqui. Se eu tenho um idoso na minha família, que mora comigo, se eu tenho pessoas suscetíveis ao coronavírus,
próximas da minha pessoa. Fiquei desempregado por conta da Covid-19. Se eu não consigo nem receber o Corona Voucher do presidente, eu estou numa situação horrível, eu estou vulnerável a todas as informações, porque eu vou ficando com medo. Meu dinheiro está acabando, a saúde da minha família está em risco, participo de um grupo de uma vulnerabilidade compartilhada. Quando eu recebo uma informação, a probabilidade de eu mandar ela para frente, se eu juntar esses 3 elementos, é total. Se eu identifico que aquilo é um boato, eu não vou passar para frente. Se eu não sou engajado, mesmo que eu queira, a repercussão será muito pequena. A vulnerabilidade, ela é o ponto que bate o martelo, né? E também isso pode acontecer ao contrário. Eu posso receber uma informação, não reconheço muito ela, não sei o que ela é, eu sou conectado, mas eu estou trabalhando no home office, não tenho família, moro sozinho, meu rendimento não baixou, muito pelo contrário, estou até economizando em casa, não gasto gasolina, não como fora, estou comprando besteira. A Covid-19 não me afeta absolutamente nada. Eu não estou vulnerável. Por que eu vou mandar boato para frente? Esses 3 elementos, quando alinhados, eles geram uma probabilidade muito grande da gente ver os boatos circulando nas redes sociais, boatos e fake news. E esses 3 elementos, eles vão se reagrupando em diferentes motivos. Estudei ele na minha tese de doutorado para desastres ambientais, mas ele serve para problemas de economia, Sim. Problemas políticos, problemas de ordem de saúde. Ele não fica restrito só a alguma coisa, ele serve para qualquer estado de emergência que a gente venha a se encontrar em algum momento como sociedade. Esses 2 pontos são principais: identificar o que é boato, identificar o que é uma fake news, saber como ela é passada adiante, mas aí também entra uma outra coisa em cena, a nossa faixa bônus da desgraça da comunicação, que é a pós-verdade. E a pós-verdade, ela junta também umas características bem interessantes. Eu olho para uma informação, eu sei que aquilo é mentira, mas, por conta das minhas convicções políticas, religiosas, pessoais e tudo mais, eu passo aquilo para frente. É uma mentira que eu sei que aquilo não tem verdade naquela informação, mas eu passo adiante, às vezes até de uma forma ingênua. Passar essa informação sabendo que isso é mentira para frente, isso tem uma rotulação chamada de pós-verdade. O grande problema é quem está do outro lado, além de já ter que se deparar com fake news, ainda tem que entender isso, e a pessoa não entende. Porque quem codifica uma informação, ou seja, quem passa essa informação adiante, não tem a certeza de que quem está do outro lado, que é o receptor, que vai decodificar essa informação, vai fazer isso da forma correta. Cada um absorve e decodifica a informação de acordo com a sua bagagem cultural, política e econômica. Por exemplo, o compartilhamento da reunião do presidente. A forma de conduzir a reunião, o seu próprio jeito de falar e tudo mais, todas as outras características marcantes, para muitas pessoas isso foi uma ofensa. Aquilo mexeu muito. Mas para um outro grupo de pessoas que decodificaram isso de uma outra forma, acharam aquilo legal. Olha, é esse cara que eu queria mesmo. Foi ele que eu elegi, é assim que tem que conduzir as coisas e pronto. Não tem certo e não tem errado. Tem um jeito que a gente faz a recepção. Aí a gente até volta no que Nietzsche dizia, que não existe verdade, existe versões, né? Eu acho que a fake news meio que sacralizou isso. Bem isso daí mesmo, Tarsis. Eu fiz um curso recente pelo Knight Center, Journalism in the American. O módulo que eu fiz começava dizendo assim, o que é verdade? Verdade, ela é muito subjetiva. A sua verdade pode não ser a minha verdade. A gente tem o fato. Mas a verdade ela é muito subjetiva. Um exemplo, uma passagem bíblica, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou para Jesus, Jesus, o que é a verdade? E Jesus não respondeu. Jesus simplesmente saiu da sala. Se Jesus não disse o que era a verdade, quem sou eu para dizer o que é uma verdade? Quando a gente vê um telejornal, a gente vê a mesma notícia, mas são recortes diferentes. Agora, quando a gente diz fato, é uma outra forma da gente interpretar aquela situação. Eu tenho um acontecimento, eu tenho fato, eu tenho uma situação.
Agora, quando a gente começa a ver isso, esse cenário de fake news, de uma forma mais organizada, eu acho que esse é o ponto perigoso. O melhor exemplo que a gente tem disso são as investigações, apreensão de celulares, políticos sendo enquadrados, blogueiros, empresários. Por que isso? Porque eu, sozinho, tenho um poder de penetração, de produção de conteúdo e assim por diante. Mas se eu tenho um financiamento para ajudar na minha causa, eu consigo levar minha palavra muito mais adiante. Porque uma coisa é eu parar as minhas atividades no meu dia de trabalho para fazer um vídeo para o meu canal do YouTube, para escrever um artigo científico, porque eu preciso pagar os boletos. Agora, se eu tenho alguém que me banca só para fazer isso, a intensidade que eu vou produzir ela é muito maior. Tá, professor, mas eles pagam assim diretamente? Aí que está. As investigações mostraram que boa parte das empresas e algumas instituições, elas financiavam fábricas de fake news através da publicidade online, colocando anúncio no site desses caras. Lembra que eu falei no começo dessa nossa conversa que o que banca fake news é a publicidade? Tem alguns grupos que, embora estejam negando, mas a transparência dos dados, eu faço um parênteses aqui, digitalmente é muito difícil da gente esconder os nossos rastros. A pessoa pode até dar uma ludibriada, dificultar, mas se a investigação realmente quiser, ela chega na raiz do problema. Fechamos aqui o nosso parênteses. Os dados mostraram que determinadas empresas tiveram os anúncios veiculados dentro dessas plataformas várias e várias vezes. O dinheiro ele foi gasto com publicidade pontual e assertiva dentro daqueles canais de comunicação. Indiretamente, o dinheiro foi para o bolso de quem produz a mentira. Dinheiro já lavado, bonitinho, com os impostos deduzidos, tudo conforme manda a lei. Quando a gente pensa assim, em pagar, a gente pensa um caixa 2, um bolo de dinheiro em cueca, mas não, digitalmente a coisa funciona muito mais limpa e ordeira. Só que a finalidade disso ela é muito obscura. Deixa eu até fazer uma ponte contigo, numa polêmica que talvez a gente assista por aí, que essa investigação das fake news, o grande medo que se existe por parte principalmente do governo é que esbarre nas eleições. Porque o que foi identificado naquela reportagem, por exemplo, que você falou? É que ali nas eleições foi um envio em massa, mas massa no sentido de milhões pelo WhatsApp de notícias. Segundo a reportagem, no dia da eleição, na parte da manhã, ainda estava rolando fake news. Entrando nos 3 critérios que você falou, na tríade, né, do circuito de ativação aí dos boatos, isso causou o resultado que causou. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o governador que está lá, o Wilson Witzel, o cara era 4º, 5º colocado, não tinha base popular nenhuma. O cara ganhou de todos, ele saiu na frente de todo mundo. Como que se explica algo assim, umas viradas absurdas, coisa que a pesquisa não captou? E eu sei que você trabalha com pesquisa também, então é legal te perguntar isso, porque você tem experiência com pesquisa. Não é possível, por exemplo, Datafolha, Vox Populi, todos terem traçado um cenário para a eleição que nós tivemos e ter tido a virada do jeito que teve no Paraná. Para o Senado, o Requião era o primeiro. E quando se abriu as urnas, quem ganhou foi o Ariovisto, que é o dono do Positivo. Um cara que ninguém conhece. Só pode ser produto ligado às fake news. Eu não estou aqui julgando conteúdo e mérito político, nem de um nem de outro. Só estou visualizando o fenômeno. O que você viu aí? Qual foi a tua leitura disso aí? Na minha tese de doutorado, eu também uso uma expressão, ela não existia até aquele momento, chamada marketing eleitoral latente. Marketing eleitoral latente é uma comunicação que ela não está na superfície, ela está abaixo. Se eu pudesse fazer uma analogia com o iceberg, toda comunicação, toda pesquisa é o que está na ponta do iceberg. E todo o resto, que é a densidade, a maior parte, ela está na parte de baixo do iceberg. E o que é isso? É essa informação e esse engajamento dessas pessoas em redes sociais que eu não consigo fazer uma mensuração, como, por exemplo, os grupos de WhatsApp. Se eu fizer uma pesquisa quantitativa com pessoas na rua, eu chego a um determinado volume de dados. Se eu fizer a pesquisa em bases online, o volume de uma hashtag, o volume de busca do Google, o volume de que uma determinada palavra circula nas redes sociais abertas. Abertas são
Facebook, Instagram, Twitter e assim por diante. Eu chego a um conjunto de dados. Mas o WhatsApp, eu não consigo mensurar as informações que estão ali dentro. E lembrando que as pessoas que eram impactadas pelo grupo do Bolsonaro não eram os eleitores populares, eram os cabos eleitorais. Aquelas pessoas que, através delas, outras se conectavam. Vamos supor que eu sou um chefe de família. Sou casado, tenho minha esposa e tenho mais 2 filhos adolescentes que votam. O Bolsonaro, ele não precisava impactar a minha família toda, ele precisava me impactar para eu influenciar a minha família. Agora, peguem esse exemplo pequeno e coloquem isso para um líder de uma comunidade, para um cara de uma patota de futebol, sabe? Aquele cara que, dentro do seu grupo social, ele é um protagonista, ele é um cara com voz. Até um grupo distante, uma patota de amigos, é o cara que as pessoas escutam um pouquinho mais. O primeiro ponto é que ele estruturou essa rede muito bem. O Bolsonaro começou a estruturar esse marketing latente em 2014, através de grupos de WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp é uma ferramenta que ela existe já há mais tempo, mas as pessoas subutilizavam ela, mesmo porque a gente não tinha bons aparelhos, e a nossa internet era muito ruim. Na medida que as coisas vão melhorando, a própria infraestrutura vai melhorando, as pessoas percebem que usar o WhatsApp é uma coisa muito legal. Em 2015, a gente já começa a ver um uso em massa. A gente já ficou dependente do WhatsApp. E imagina você chegar numa academia para treinar e já encontrar um cara muito musculoso treinando. Esse era o grupo do WhatsApp do Bolsonaro. Eles já estavam estruturados. Na campanha eleitoral, eu lembro de um site chamado Zap do Bolsonaro. Era um site super simples, Google Docs, com links de grupos de WhatsApp. Você só clicava e você entrava no grupo dele. Eu fui tentando entrar. Primeiro grupo, cheio. Segundo, cheio. Terceiro, cheio. O grupo 37 me aceitou. Eu entrei com a finalidade de pesquisa para acompanhar qual era a linha narrativa. Lembrando, era grupo fechado, você não podia se expressar, você só recebia a informação pronta. Texto, vídeo, montagem, todo tipo de argumentação para o que estivesse na mídia, você recebia munição pronta para você levar a palavra dele adiante. Aí eu fui tentar fazer a mesma coisa com o grupo do Haddad. O grupo do Haddad ele demorou um pouco, ele não utilizava essa ferramenta, e depois, quando eles estabeleceram ela, eu lembro que tinha 30 grupos, o primeiro grupo era de São Paulo, capital, e tinha 25 pessoas. E todos os grupos tinham uma mixaria de gente. O grupo que mais tinha pessoas era o grupo de São Paulo, com 25. Vocês conseguem entender a diferença, a desproporção de como essa informação ela vai se espalhando? Então, esse é, digamos assim, foi o lado legal, oficial da comunicação. Agora, tem o lado que o professor Tarsis comentou. Eu posso ter fazendas de cliques, fazendas de perfil, espalhadas em vários grupos de WhatsApp. São os robôs que o pessoal fala. Os robôs, extremamente fácil de fazer isso. Antes, eu precisava ter um chip ligado num celular. Então, esse chip, eu colocava um CPF de alguém morto, arrumava um número de CPF, que não é o bicho de 7 cabeças para conseguir, não. Eu poderia gerar um número temporário de telefone, que eu posso fazer isso. Tem vários sites que oferecem esse serviço, que é para te fazer teste de rede e tudo mais. É legal fazer isso. Legal no sentido de a lei libera isso. Esse número fica no ar, vamos supor, só por 1 hora. É o suficiente para eu pegar esse número e, através desse número, atrelar ele numa conta de WhatsApp. Com esse número de WhatsApp, eu faço parte de um grupo de WhatsApp. Mas que grupo pode ser? Pode ser um grupo de torcida, um grupo de quem joga Candy Crush no celular, um grupo de apreciadores de uma determinada modalidade de esporte. Eu vou entrando em grupos. E a gente sabe que tem vários grupos que se organizam na internet. Eu entro ali, contribuo de forma bem simplória, fico quietinho para, no momento certo, eu fazer o disparo de uma informação ali dentro. Na época, Tarsis, eu lembro que eu tinha feito uma conta que era mais ou menos assim. Se eu tivesse 20 pessoas, cada uma dessas 20 pessoas administrando 10 contas de WhatsApp, cada uma dessas contas de WhatsApp inseridas em pelo menos uns 15 grupos, se eu fizesse isso, a multiplicação do espalhamento de uma mensagem, ela chegava a milhões de pessoas. Então, eu vou fazendo as multiplicações. Eu falei os números por alto aqui, porque eu não consigo lembrar nesse momento. Mas essa é a conta. E hoje em dia eu faço isso por fazenda de clique.
Quando a gente pensa fazenda de clique, imagina uma prateleira com um monte de celular xing-ling, já com o carregador embutido, com chipzinho pré-pago, um ambiente de Wi-Fi, as contas fake com números temporários. Eu deixo esses perfis, todos eles engatados. A hora que eu quero fazer um disparo, isso dali está tudo ligado. Com poucos cliques, eu disparo a mensagem para todo mundo. E é isso que também, por exemplo, no Twitter faz as hashtags de uma hora para outra bombarem, né? No Twitter, eu nem preciso ter amigos, porque no WhatsApp eu preciso estar conectado com aquelas pessoas. No Twitter, eu só preciso ter o volume. Se eu tiver vários perfis, vamos supor, eu tenho 50 mil perfis de robôs. Primeiro eu faço esses robôs serem amigos entre si. A plataforma entende, nossa, esse cara tem bastante amigo. Eu publico coisas aleatórias, só para ter um volume, e depois eu organizo e faço uma mensagem para todo mundo. Ou um solta uma mensagem e todos retweetam ela. Pega uma pessoa real, ela solta uma informação e todos os outros replicam ela. E automaticamente, quando o Twitter vê que tem o volume de uma hashtag, ele pega e emplaca ela no Trend Topics. Ô Moisés, tem só 3 minutinhos. Passou rapidinho, né? Tem como combater fake news? É enxugar gelo? O que estão tentando fazer? A principal forma da gente combater o fake news é através da educação. Isso que a gente está fazendo faz parte do processo. Cada vez que eu recebo uma notícia que eu sinto que ela é falsa e eu corto e eu desminto ela, eu corto mal pela raiz. Se cada um não passar alguma coisa para frente e desmentir aquela informação, aquela pessoa vai pensar 2 vezes antes de usar o seu grupo de amigos para checar uma informação. Sabe aquela coisa assim, ó, pessoal, eu não sei se é verdade, mas estou compartilhando. Você já pega e diz, isso não é verdade e não compartilha esse tipo de coisa. É extremamente simples, dá treta no grupo da família. É o que eu e você podemos fazer para ir barrando isso. E barrando sistematicamente. E quando eu vejo como a informação é falsa, eu não clico nela, porque eu sei que o meu clique, mesmo que seja para pesquisar, investigar, eu estou ajudando a pagar esse cara. E eu não quero pagar ele. Essa é uma das ações que a gente pode fazer, mas é a mais eficiente para a gente tentar botar um freio nisso tudo. Tá ótimo, então. O tempo é curto para um assunto tão interessante. Eu agradeço demais aqui a tua participação na nossa aula. Espero contar contigo em outras oportunidades. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os alunos. Espero que eu tenha sido útil e direto. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu conteúdo, aí tem um canal no YouTube. Vocês podem digitar lá Beio Cardoso. E se quiserem me seguir, já é um bom pagamento para a gente espalhar a verdade. Obrigadão, Moisés.